Metodologias ativas. Assunto do momento, conceito atual, mas que de verdade não tem nada de novo. No entanto, dadas as circunstâncias, esse conceito está em alta. E você, professor, e você, coordenador, precisa compreender com profundidade do que se trata. Então, se você quer saber como aplicar no seu colégio as metodologias ativas e entender o seu papel como coordenador e seu papel enquanto professor, então assista até o final, porque a gente também vai trazer aqui uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto, tá bom? Eu vou convidá-la em breve e a gente já inicia. Mas, antes de iniciarmos a dar o pontapé inicial, deixa eu dar as boas-vindas para quem está chegando aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do programa Na Sala de Aula com o Professor, onde nós trazemos estratégias para você, coordenador, conseguir quebrar essa muralha invisível desse relacionamento e construir uma ponte que liga o seu coração ao do professor. E hoje o papo será sobre metodologias ativas e o papel do coordenador. Assunto do momento que, no entanto, requer e surgem muitas dúvidas sobre isso, mas é importante a gente falar deste assunto. Então vamos lá, que eu vou chamar a Edu de professor e ela vai participar. Uma convidada especial para vocês aqui hoje, eu e a Carol, a Edu de professor, e ela vai trazer com propriedade um pouco mais esse conceito tão importante. Que bom que vocês estão ao vivo, a gente já vai se conectar. Falar das metodologias ativas é tão importante, não é? É um conceito, como eu disse inicialmente, ele está em alta, no entanto, ele não é um conceito novo. Por que agora, então, metodologia ativa é tão falado e muito se traz esse conceito? É isso que a gente vai trazer aqui. Deixa eu ver o que houve aqui, que eu não consegui adicioná-la. Espera aí. Vamos ver se agora ela consegue se conectar. Tudo certo aí, Duty? Vamos ver se você consegue colocar para aceitar de novo. Vamos lá. Já enviei. Veja aí se você consegue acessar. Aguardem, gente, porque vai ser bem especial esse assunto, tá bom? E saber o papel do professor, do coordenador. Muita gente até ouve, lê sobre o que é metodologia ativa, ensino híbrido, sala de aula invertida, mas como aplicar? Benefícios, ganhos para as famílias, para os alunos, como mudar essa mentalidade do professor tradicional. Então, aguardem que vai valer a pena. E agora ela conseguiu acessar. Veja aí se conecta. Tudo certo por aí? Como é que está a conexão? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Enquanto ela acessa aqui, coloquem aí. Já vai pensando nas perguntas de vocês, que vai ser um prazer respondê-las aqui, tá? Pode ir colocando aí. Aproveita esse aviãozinho aqui do direct, manda para aquele professor que você conhece e envia para o seu coordenador. Quem sabe ele também precisa ouvir desse conceito tão atual e importante. Leia, não estou conseguindo. Eu vejo que você pede, eu te convido, mas você que acontece aí que não está conseguindo acessar. Que pena. Mas aguardem aí, gente. A gente vai falar de uma forma ou de outra. Esse assunto vai rolar aqui hoje. Envia a solicitação para ela, mas eu não sei se deve estar com estabilidade na sua conexão aí da internet. Porque aparece, começa você a entrar na live, mas não dá sequência, não. Bom, enquanto ela acessa, eu não vou perder o tempo de vocês aqui e vamos aí entrando neste assunto tão importante. Metodologia ativa, ela engloba, então, vários conceitos que têm por finalidade colocar o aluno como protagonista, incentivando o comportamento de estudar, incentivando a questão de curiosidade sobre os assuntos, sobre os conhecimentos. Ah, que bom! Você não ia dar continuidade aqui. Que bom que deu certo. Ai, tava preocupada também, assim, gente, nunca deu problema comigo live logo hoje. Bom, eu já falei um pouquinho aqui o pessoal, o seguinte, quem fala de metodologia ativa, apesar de ser um conceito atual, ele não é novo, certo? E aí, antes de você iniciar, eu queria muito que você se apresentasse. Primeira vez que você faz com a gente, nós já fizemos live aí pelo seu canal. Agora, fala um pouquinho, por favor, se apresente aí para o público, por favor.
Oi, gente, boa tarde, bom dia. Eu sou a Lea Veras, eu sou uma das pessoas que está à frente aí da Edutier, que é uma iniciativa em prol de trazer exatamente metodologias ativas e outras formas de você trazer mais empatia para a sala de aula, mais protagonismo para o aluno, trazer uma série de ferramentas para que realmente o processo de ensino-aprendizagem é, seja algo mais significativo e por aí vai. Eu sou uma pessoa que tem uma trajetória bem tortuosa para chegar até aqui. Já fui coordenadora, inclusive. Cheguei a ser coordenadora na época que eu dava aula num cursinho do Rio de Janeiro. E já fui professora de Fundamental 1, quer dizer, fui professora de Fundamental 2, de ensino médio, de cursinho, enfim, né? E sou engenheira e pedagoga, então tenho as duas formações, então a cabeça vai para o lado das exatas, vai Humanas para o e lado das exatas. humanas. Então eu sou engenheira e sou pedagoga, né? Mas nunca exerci engenharia, na verdade, mas eu sou engenheira e sou pedagoga. E estou aqui hoje conversando com você, como você falou, né? É a nossa segunda vez conversando entre a Dutier e Midas, é a primeira vez na live com você, na live com a Maria Carolina, né? Foi pelo perfil da Edutier. Então a gente está muito feliz de poder participar novamente aí nessa conversa com vocês. Nós também estamos felizes. Nós aqui da Mida sempre falamos o quê? Network. É o contato, é a sua vivência somada à minha vivência que vai trazer mais resultados, né? Dividir experiências e multiplicar aí os conhecimentos. Então, sejam bem-vindas aqui pelo perfil da Midas. E sem mais delongas, vamos aí aproveitar o pessoal no horário de almoço, quem está assistindo no ao vivo e quem vai assistir depois no gravado. Vamos falar sobre as metodologias ativas e o papel do coordenador. Então, eu começo te perguntando, já que o seu perfil aí profissional da Edutier, sigam aí nas redes sociais, traz essas ferramentas para que, de verdade, então, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele seja mais significativo. Afinal, os tempos mudaram, a era é outra, não se ensina mais com giz branco e quadro verde. Esperar que isso volte para trás? Bom, eu acho difícil. Eu penso assim, até vou te dar a palavra já, que é como encher uma bexiga. Você enche a bexiga, ela vai, expande. Você pode até murchá-la novamente, mas ela não volta mais no formato que ela era. Não tem mais como esperar que os alunos tenham aquele mesmo comportamento passivo. Numa aula só expositiva. Querer ter os mesmos resultados, porque tudo mudou. E é como se agora a educação ela caminhasse por uma mão de via única, que ela só vai. Depois até vir na contramão, mas você vai estar se arriscando vir na contramão se você remar. É como remar contra a maré, é como andar numa via de mão única que está indo para o progresso da educação, mudanças significativas e você querer ir na contramão. Você vai conseguir até certo ponto, mas o risco ele é bem maior, não é isso? Exatamente, é por aí mesmo. Os tempos, como você falou, os tempos mudaram, essas metodologias não são novas, mas agora é muito, muito claro que ou a gente usa elas ou a gente não vai para lugar nenhum. Assim, não tem mais volta, como você está falando. Não tem. É uma mão de via única agora. Progresso, para frente que se anda e para frente se vai. A gente olha para trás com a ideia do que posso melhorar e aprimorar. Querer vir na contramão é um risco. Até certo ponto você vai conseguir na avenida, mas não muito longe. Né? Exatamente. E aí eu te pergunto, então, Lea, por favor, vamos colocar todos aqui na mesma página. Talvez todos aqui já saibam o que é metodologias ativas ou tenham uma ideia do que é, mas eu acho que a gente tem que partir do princípio. O que é metodologias ativas, Lea? Explique aí brevemente, por favor. Então, as metodologias ativas são práticas para que o aluno, né, então pensando na sala de aula, para que o aluno, no seu processo de ensino-aprendizagem, ele se torne protagonista e não apenas aquela pessoa passiva que ouve o professor e que recebe aquele conhecimento. E já para deixar até bem claro uma coisa, quando você coloca o aluno como protagonista, isso não quer dizer que ele não era essencial nesse modelo expositivo, né? No modelo que o professor fala e o aluno aprende, o aluno sempre foi essencial. Se o aluno não quer aprender, ele não vai aprender. A questão é que quando você tem um modelo expositivo, você acaba atendendo apenas aqueles alunos que naquele modelo se saem bem. Então, assim, por exemplo, né, até falando pessoal, eu sou uma pessoa que tranquilamente consigo sentar numa palestra ou numa aula e ficar horas ouvindo a outra pessoa e ali na minha cabeça tá, né, gerando todas as conexões, então eu estou ativa na minha cabeça e estou aprendendo.
Mas só que isso é um perfil, né? O meu perfil é o perfil de algumas pessoas. Mas quando você pensa nas metodologias ativas, você traz uma variedade de formas em que o aluno vai ser o protagonista. Você não vai só esperar que o aluno se adapte ao professor, mas que a aula do professor e aquelas ferramentas sejam feitas para se adaptar aos diferentes perfis. Uma pessoa que é mais visual, uma pessoa que é mais auditiva, uma pessoa que é mais da leitura. Então, que vai se adaptar aos diferentes perfis. E aí, a partir daí, o aluno ele vai realmente se ver como parte ativa na sua jornada educativa. O aluno sempre foi, como eu falei, né? Sempre foi parte ativa. Se ele não quer aprender, ele não vai aprender. Ou se aquilo não funciona para ele, não adianta, né? O aprendizado vai ser picado e não vai ser significativo. Mas ele não se via nesse papel, ele não percebia esse papel, ou não percebe quando a aula é só expositiva. Quando você tem uma aula com metodologias ativas, ele passa a estar no papel claramente, no papel protagonista, e é importante que o professor coloque para ele que ele se perceba protagonista nesse processo educativo, que é o processo dele próprio, o processo educativo dele próprio. Isso que você disse é incrível. Ele sempre foi o protagonista, mas ele talvez não se via. E talvez não se via numa outra forma de contexto também, porque não havia uma oportunidade. Não havia uma aula, um contexto que propiciasse que ele se percebesse parte do processo de ensino-aprendizagem. E por que é então que esse conceito, hoje, pelo que você trouxe aqui do que é metodologias ativas, ele tem sido mais em alta? Porque mais do que nunca, eu preciso que o aluno esteja motivado, porque como você disse, se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. E se tratando de um contexto remoto, do ensino híbrido, eu preciso que esse aluno, mais do que nunca, tenha a oportunidade e assuma ali a situação como protagonista. Não é isso, Leia? Exatamente, porque no ensino remoto, a dificuldade que a gente tem a mais é que os alunos não se veem, né, assim, um do lado do outro. Pode até se ver na telinha, mas eles não estão ali um do lado do outro. Então, assim, quando você estava na sala de aula, quer queira, quer não, assim, mesmo quando, não é a melhor metodologia, não é o melhor processo, mas ainda assim, você está ali na sala de aula, você está naquele momento, você vê o seu colega, um colega ou outro prestando atenção, você vê o outro que fez atividade, você vê a consequência de um terceiro que não fez a atividade, o que vai acontecer. Então, quer queira, quer não, aquela pressão social, mas num sentido positivo, acaba fazendo você ter mais estímulo para estudar. Só que quando você vai para o remoto, você perde esse fator, você perde ver o que seu coleguinha, né, seja uma criança, um adulto, qualquer idade que seja, você perde ver o que a outra pessoa também está fazendo. Então, aquele aspecto dessa pressão social positiva acaba não acontecendo. Então, no ensino remoto, você tem que ter, além do seu próprio estímulo, da sua própria vontade de aprender, ou melhor, você tem que ter a sua vontade de aprender, e essa vontade de aprender precisa ser estimulada de outras formas, para além do contato com as outras pessoas, contato cara a cara, visual, do lado ali. Então, daí o professor tem que se virar com quais formas no ensino remoto que ele vai conseguir aplicar determinadas ferramentas que são típicas das metodologias ativas, que vão ajudar esse aluno a perceber como que ele pode aprender melhor, mesmo que ele não esteja vendo o seu colega aprendendo, estudando, discutindo, perguntando. Então, como que o professor pode fazer isso na sala de aula? Antes da gente entrar, você falou como é que o professor pode fazer isso na sala de aula. Eu acredito que seja uma educação que também deve acontecer de dentro para fora. É agora esse novo professor, mesmo que ele seja 30 anos na carreira, ele é um novo professor, porque agora estamos vivendo uma nova era, onde mudou o processo de ensino-aprendizagem, onde o comportamento humano, ele mudou e está mudando constantemente. Se há mudança no comportamento, com certeza há mudança no processo de ensinar. Então, esse processo ele deve acontecer de dentro, primeiro lá o professor, o coordenador, mas aí você entra numa outra questão. Como o professor, então, ele pode ajudar? Você até mencionou que existem ferramentas próprias, não é isso? Ferramentas, metodologias ativas. Leia, veja se são essas que eu trouxe aqui e complete, por favor. Uhum. Ensino híbrido, Uhum. a sala de aula invertida também é uma ferramenta. Problematização também é uma outra forma. E agora eu vou te dar a palavra, então, nesse sentido, eu quero que você fale um pouquinho brevemente dessas ferramentas, mas principalmente que você foque em qual é o papel do professor nessas metodologias ativas. Exatamente, como você falou, né, você citou algumas ferramentas, então a gente tem os casos investigativos, tem os problemas, tem usar os problemas
entregar o conteúdo antes e depois discutir na sala. Aí tem alguns passos, né? Dependendo da metodologia ativa, tem alguns passos. Por exemplo, aprendizagem baseada em problemas tem 7 passos, a aprendizagem cooperativa tem 5 pilares, e por aí vai. Então, assim, você tem uma série, um combo de possibilidades que você pode fazer na sala de aula, e cada metodologia ativa tem aquelas possibilidades que são típicas daquela metodologia. Por exemplo, aprendizagem baseada em problema tem que ter um problema, o próprio nome diz, né? A aprendizagem cooperativa tem que ser em grupo, porque o próprio nome diz, é em cooperação, é em grupo. Então, algumas metodologias, elas têm características que são típicas daquela metodologia e tem outras ferramentas que podem ir passando de uma para outra. Então, a aprendizagem cooperativa pode usar problemas, não é que não pode, pode usar problemas, e por aí vai. E o papel do professor, você falou uma coisa essencial. O primeiro papel do professor é se modificar, é perceber para quê e por que ele está fazendo aquilo. Qual é a importância daquilo. Se o professor vai fazer, né, a metodologia ativa na sala de aula só porque ele acha que é, né, a hype do momento, só porque o coordenador mandou, só porque, enfim, motivos que são totalmente externos, apenas os motivos externos a ele, não vai funcionar. É muito provável que não vai funcionar, porque já vai fazer com aquela expectativa de que assim, eu vou fazer porque me mandaram, porque tem que fazer, porque é assim, mas não acredito nisso. Então, a primeira modificação, realmente, como você falou, o primeiro papel do professor é ele buscar aprender sobre a metodologia, entender os porquês da metodologia e mudar uma chavinha dentro de si próprio de para que ele está fazendo aquilo. Né? Para que aquele professor, aquela professora está fazendo aquilo? Esse é o primeiro papel do professor, realmente esse é essencial, é o primeiro ponto. E se já não está convencido, né? Porque às vezes já está convencido, vai buscar um aprofundamento na metodologia porque já está convencido. Se não está convencido ainda, então vai estudar mais sobre a metodologia, entender, aprender, ler, discutir com outras pessoas que já usam, para daí perceber qual é a importância e daí mudar a chavinha ou não. Pode ser que tenha algum professor que diga assim, não é para mim, não funciona, eu como professor não funciona. Aí tem que buscar quais são os meios em que aquela metodologia que o professor já está acostumado funcionam, porque aí entra aquela história que você falou. Atualmente, se você não usa nenhuma metodologia ativa nunca, é impossível, porque só o fato de você já estar aplicando alguma coisa que é além que vai além do professor falando e o aluno ouvindo, você já está usando alguma coisa de metodologia ativa. Pode não ser o combo, mas alguma coisa você está usando. Então, o primeiro papel do professor é isso, mudar a chavinha dentro de si sobre a importância, se isso já aconteceu, se aprofundar, e se isso não aconteceu, se aprofundar para ver se a chavinha muda. Então, esse é o primeiro papel. E uma vez que isso aconteça, é buscar parcerias para que a metodologia ativa, ela realmente aconteça de uma forma significativa, de uma forma transformadora na sala de aula. A parceria com a tríade, né, que a gente sempre tem, que é a equipe escolar, a família, né, e o próprio aluno. Então, assim, você tem que ter aí o envolvimento de todo mundo. E daí eu já até te passo, né, de volta a bola. O que você acha, né, dentro de tudo isso que a gente está conversando, o que você acha que é o papel do coordenador? O que o coordenador pode fazer nesse processo aí de aplicação das metodologias na sala de aula? Excelente pergunta, completa a sua ideia. Eu vou usar algumas palavras que você trouxe aqui na sua brilhante reflexão. As metodologias ativas são ferramentas, ok. Que o coordenador ele precisa, então, identificar as melhores ferramentas que cabem ali no seu contexto, mas não é qualquer ferramenta e não são todas. É que vem de encontro a proposta pedagógica do meu colégio, ao perfil dos meus alunos, ao perfil dos meus professores. Não é qualquer ferramenta, não é pegar aleatório, mas sim pegar os seus pilares. Como você disse, cada ferramenta, ela tem um pilar, ela tem pilares e ela tem características. Então, não é qualquer ferramenta, é preciso você realmente entender essas características, entender quais são os pilares, dentro do combo de possibilidades. Eu amei essa frase. Combo de possibilidades, as metodologias ativas, elas oferecem. Mas você vai perceber qual é a possibilidade que se enquadra melhor. Respeitando, novamente eu falo, as características de cada uma, os pilares. Não é pegar qualquer uma e de fazer de qualquer jeito, porque como você disse, é assunto da moda. Porque o ensino híbrido agora é lei, né? Por exemplo, eu não tenho como receber 100% dos meus alunos no colégio. Então, o ensino híbrido vai ser o seguinte, um dia você vem, um dia você não vem. Não cabe mais só ser dessa forma. Eu preciso, como você trouxe, enquanto coordenadora, entender o porquê e o para quê. O porquê, quais são os benefícios para o colégio, quais são os benefícios para os professores e os benefícios para as famílias.
E aí eu entendo, então, para que é que nós vamos ensinar e desta forma? Quando a gente tem aí os motivos claros e bem definidos, a gente parte para uma outra questão que você trouxe e eu achei muito significativo. Quem é que já fez isso? Onde eu posso buscar esses conhecimentos? Onde tem uma fonte que vai agregar e não somente um vídeo do YouTube? Nada contra, nós temos milhares aí, mas não é suficiente. De repente eu preciso buscar um aprofundamento do conceito, porque eu, enquanto coordenadora, eu não posso simplesmente replicar um vídeo da internet e achar que vai ser suficiente para os meus professores. Eu realmente preciso estar como pilar da educação, porque o coordenador ele é o pilar. Eu tenho que estar fortalecida da ideia do porquê, quais são as características, para que eu possa adequar no meu colégio. Não simplesmente pegar um artigo e falar a partir de amanhã, é o ensino híbrido. Está aqui o artigo, leia um artigo e vai funcionar dessa forma. Porque eu preciso compreender na essência quais são os pilares, as características e adequar com precisão ao contexto do colégio. Só que eu sei que não é fácil. Nós estamos falando de um conceito antigo, como a gente iniciou falando aqui, não é algo novo. No entanto, as mudanças do contexto necessitam que seja o quê? Aplicado. Apesar de não ser fácil, existe sim alguém que já fez. Como vocês estão trazendo aí no perfil de vocês. Alguém tem mais conhecimento sobre isso. E nesse sentido, Leia, eu vou aproveitar aqui para anunciar que nós fizemos a parceria, conversei com você ontem, de incluir uma aula no nosso método Liderar com Sutileza, de metodologias ativas, do conceito, da teoria à prática. Então, vai ter uma aula dentro do método, nós vamos buscar sempre acrescentar. Então, por mais que vocês já viram tudo que vai compor, não vai parar por aí, porque a nossa ideia é oferecer sempre mais e melhor. E se nós estamos falando de um líder de uma nova era, ele precisa ter conceitos claros e bem definidos do momento. E não porque está na moda, mas é porque, como a gente disse no início, a educação só caminha em uma mão, de via única. Você vai na contramão, você se arrisca em ir contra, você rema contra a maré. Por um certo tempo você vai conseguir ali nadar, você vai conseguir desviar dos carros. Mas se você não se adaptar à nova era da educação, muito em breve você talvez nem faça mais parte desse quadro. Não é verdade, Leia? Exatamente, exatamente. Se você não se adapta, como você falou, né? Você acaba não fazendo mais parte de tudo que está acontecendo. Você vai virar uma daquelas pessoas assim, lembra daquela professora, daquele professor que fazia isso, ninguém mais faz isso. Vai virar uma dessas histórias, assim. Né, vai virar uma dessas histórias. E também, assim, reforçando, né, eu fiquei muito feliz com o convite da Midas da Educação, com o convite para falar sobre metodologias ativas no contexto da coordenação, no contexto de como que leva isso da coordenação para a sala de aula. Eu fiquei bem, bem contente, porque é bem isso que você falou, que a gente precisa se unir, né, unir todos as pessoas que estão envolvidas, né, inclusive os coordenadores, para que a gente possa entender os porquês, como você falou, o perfil dos professores, o perfil da escola, né, do projeto, o que tem ali no projeto político-pedagógico da escola, o perfil dos alunos, quais são as séries, porque tem metodologias que são muito aplicáveis para os menores, tem metodologias que já vão ser, né, melhores adaptáveis só para os mais velhos, e por aí vai. E nada impede de você usar uma ferramenta de uma ferramenta da outra, só que você tem que entender muito bem para poder não aplicar, como você falou, aleatoriamente, não aplicar só porque, né, parece que é para usar esse tipo de ferramenta, vai lá e usa e deu errado, olha, tá vendo? Deu errado. Mas você, a ferramenta não presta. Eu vou voltar para o tradicional, porque a metodologia ativa não funciona. Não funciona ou não foi aplicada da forma correta. Então, sim, como você disse, é parte do coordenador. Ele é o pilar. É ele quem forma o professor. Então, é ele quem precisa ter propriedade do que são as metodologias ativas, o que isso implica, e mais do que isso implica, como aplicar. Como é que eu faço para o meu professor treinar essas novas habilidades dessa nova era para depois eu estender o processo para fora das portas do colégio, para dentro dos lares das famílias. Eu preciso entender com propriedade os benefícios, porque você vai mudar na metodologia ativa um pensamento tradicional das próprias famílias, que não vão entender como assim meu filho tem que estudar antes de ir para a sala, no caso da sala de aula invertida. E aí, como é que você vai argumentar? Você vai perder alunos? Porque se você não educar esses novos pais, esses novos alunos, não vai funcionar. Então, não tinha como deixar de fora do nosso método uma aula tão incrível como vai ser a sua, tão atual, e mais importante do que ser atual é a questão de implantar com propriedade, e não porque é um assunto da moda.
Uhum, exatamente. não Ó, a é? Fatinha tá perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né? Eu acho, não Vai sei. sim, depois eu mando para você também o link, tá? Para você colocar nos seus canais. Ótimo. E a Ana Carla perguntou, falou live maravilhosa. Tô anotando tudo. Ótimo. Que bom que você tá gostando. Gente, se tiverem dúvidas, manda aí É, pra gente que a gente vai, né, vai já discutindo aqui. Eu adoro, adoro fazer live. Tudo. A gente que vai se bom. acostumando, Eu né? No vou começo ficava. completar. No começo assim, é bom que as pessoas sempre entrem um pouquinho depois também, né? Porque a gente sabe que é horário de almoço, é dia de semana, e sempre vai ficar gravado porque a gente entende as dificuldades no dia a dia, mas Uhum. não impede que você se aprimore. Afinal, profissionais da educação que não se aprimoram, como eu disse, vai remar contra a maré, vai caminhar pela mão aí de via, né, contramão por um certo período. Mas É, são dias contados, com certeza. com Tem certeza. uma história que eu vou contar uma história agora sobre. Talvez você conheça, eu não sei, do lenhador, do Afiar Machado. Não conta, só fala se você conhece. Assim você falando, não, acho que não. Fala aí a Então história. vamos lá. É bem legal. Existia uma vila de lenhadores e tinha um senhor que ele era o melhor lenhador. Ele derrubava várias árvores mais rápido que qualquer pessoa. A quantidade também era, assim, extraordinária. Mas um jovem lenhador ficou incomodado. Ele falou, nossa, mas como assim? Ele bem mais idoso do que eu. Não, vou fazer um campeonato aqui na vila para mostrar que eu sou mais jovem e mais rápido. Com certeza eu vou parar de colocar aí essa história de que ele é melhor lenhador aqui da vila. Fizeram um festival, onde havia uma competição, um certo período, e toda a cidade foi lá para ver. O jovem começou ali, sem parar, incessantemente, leva para o lado e ele não viu o senhor. Ele continuava sem parar, derrubando e pensando, nossa, com certeza já ganhei. Eu não estou nem vendo aquele senhor. Certamente a velhice já parou. Ele já parou pelo cansaço. Já ganhei. E ele continuou incessantemente, mesmo cansado. Até o momento que ele olhou, ele até viu o senhor sentado, ele falou, nossa, já ganhei. No final, então, veio os júris, e os júris fizeram a contagem, e então anunciaram que o lenhador vencedor era o senhor. Ele falou, como assim? Maior parte do tempo eu vi ele parado, eu aqui não parei um minuto e eu via ele parado, como pode ser isso? Aí é que tá, o senhor olhou para ele e respondeu, então, quando você achou que eu estava parado, eu estava afiando o meu machado. E quando você afia seu machado, você diminui seus esforços e você aumenta a sua produtividade e o seu rendimento. Você, enquanto gastou sua energia focado só em derrubar, eu foquei em aprimorar. Então, eu estava afiando meu machado. Então, esse tempo que vocês assistem às lives, o curso que vocês irão participar do método com a gente, essa aula incrível que terá de metodologias ativas, nada mais é do que você afiar a sua inteligência emocional, a sua inteligência cognitiva, ampliar os seus conceitos. Porque senão você vai fazer como um novo lenhador. Você vai ficar tão preocupado no híbrido, em regras, liga a câmera, não liga a câmera, orientação, assistir aula, vigiar professor, reuniões ali, e você não vai preocupar-se no que é essencial, aprimorar as suas habilidades, seus talentos, aprofundar os seus conhecimentos. E quando você pensa que isso é uma perca de tempo, um investimento, porque quem tem que investir nos conhecimentos é o gestor. Quem tem que investir, se não pagar, eu não vou. E aí você gasta a sua energia toda empenhada em resolver problemas, quando se você tivesse parado um tempo para aprimorar os seus talentos, como fez o lenhador antigo, afiar o seu machado, faz toda a diferença na sua produtividade. Fez sentido essa história? Você gostou? Com certeza. Nossa, amei a história. Ó, a Janaína também falou que a história é maravilhosa. Gostei também bastante. Porque é bem isso, né? Quando você para esse tempo, não só para melhorar as ferramentas que você já tem, mas para aumentar o repertório de ferramentas também. Então, assim, para que você melhore as que você já tem, porque você, digamos, né, mesmo aquele professor, aquela professora que faça tudo do jeito mais expositivo, mais tudo minimamente já tem o conhecimento, já tem o lidar com a turma, já tem o falar com a turma. Usa essa ferramenta e acrescenta outras. Né? Aumenta o repertório de ferramentas. Então é pensar que não é que você vai deixar de ser o professor, deixar de ter o conhecimento, ou o que quer que seja, que é o que você se apega quando você pensa na aula expositiva.
mas é você pensar que assim, olha, eu já tenho esse conhecimento, eu já tenho essa forma, então vamos expandir um pouquinho mais, né? Vamos aumentar a nossa caixinha de ferramentas, vamos afiar a nossa ferramenta, vamos tornar, mesmo que seja aula expositiva, mas aula expositiva melhor ainda, com o quê de metodologias ativas, com o quê de, no caso dos coordenadores, com o quê de ferramentas que o curso de vocês vai dar para que o meu repertório aumente, para que realmente eu consiga sair feliz. A gente tem que lembrar que a gente trabalha, tudo bem, a gente trabalha para um salário, sim, a gente trabalha para cumprir um determinado papel social, sim, mas a gente também trabalha, gente, para viver a nossa vida, para a gente ser feliz. Quando eu era coordenadora, eu até falei isso na outra live. Quando eu era coordenadora, eu tive alguns perrengues que eu fiquei assim, gente, tinha que ter uma Midas da educação na época, socorro. Porque era isso. Eu queria chegar no meu fim de semana, no meu momento de lazer, e ter a sensação de dever cumprido, ter a sensação de que eu realmente fiz tudo o que estava ao meu alcance. E nem sempre era a realidade, porque a minha caixinha de ferramentas estava limitada, porque eu tinha determinados conhecimentos que me faltavam. Então é isso, é aumentar a minha caixinha de ferramentas, é melhorar as que eu já tenho, é afiar as que eu já tenho, é melhorar a minha caixinha de ferramentas e chegar no fim de semana assim, nossa, sensação de dever cumprido, né? Vivi uma semana de trabalho, feliz, contente. Teve perrengue? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter perrengue, sempre vai ter coisa para resolver. Mas foram perrengues que eu consegui com a minha caixinha de ferramentas que eu aprendi, com os cursos, com as leituras, com os aprendizados, com as trocas, que eu consegui melhorar e sair contente com a minha atuação, né? É isso que a gente quer como coordenador, né? Quando eu era Nossa, coordenadora que era o que eu lindo queria, isso. era o Isso que eu que você queria e agora falou eu de sou querer. professora. Isso que você falou, de quando você era coordenador, eu queria chegar com a sensação de que, nossa, cumpri com o meu dever, mas me faltava ferramentas, me Uhum, faltava. Então, só a força de vontade como jovem lenhador não foi suficiente. Só a uhum. força de vontade de você, coordenador, não importa o tempo de casa que você esteja, para todo mundo agora é um novo contexto, é uma nova era. Você pode ter 20 anos, a forma que você coordenava há um ano já não pode ser a mesma. Então, isso independe da sua idade cronológica, da sua idade de tempo de trabalho. São novos tempos, exigem novas habilidades. E essas novas habilidades, de repente, eu não tenho na minha ferramenta, na minha caixinha de ferramenta, e eu preciso buscar, como você disse inicialmente, quem já tem, quem já passou por isso, nessa conexão network que a gente faz na comunidade, que a gente tem no Telegram, aqui nas redes sociais. E vamos ter dentro do curso essa parceria com a sua aula, com a experiência, agregando com essas ferramentas que são o quê? Atuais no sentido de necessidades, mas não são novas no sentido de conceito, mas que fazem parte de agora eu parar e afiar o meu machado. Porque como é que eu posso, então, falar para os pais que aqui é ensino híbrido se eu não sei nem falar quais são os benefícios? Como que eu Uhum. posso, então, apresentar para o meu professor ou exigir do meu professor, porque normalmente acontece a exigência, né? Eu É. cobro do meu professor sem eu ter dado um menor suporte e orientação, porque, na verdade, nem eu, enquanto coordenadora, eu sei o que fazer. Então, Uhum. é sim, afiar o machado constantemente, construir essa relação network, que nós já estamos fazendo aqui todos os dias, não é isso, Leia? Exatamente, exatamente. Porque é essencial isso, é essencial. E esse networking, né, que vai ter entre as pessoas que estão fazendo o curso e que está tendo aqui entre a gente, quem está assistindo essa live, pode sempre mandar uma mensagem, né, para mim, para vocês, para poder perguntar, discutir alguma coisa. E necessariamente no curso, né, no curso que vocês vão dar, ainda vai facilitar isso. É um conjunto de pessoas que está disposta a mudar juntos, né? Porque se a pessoa já está lá no curso, então você pensa assim, nossa, eu fazendo esse curso, eu vou só, entre aspas, né? Só aprender o que a Marcélia, o que a Maria Carolina tem a passar? Não. Você vai aprender, você tem uma comunidade ali, você tem pessoas ali que se inscreveram com o mesmo objetivo que você, né? Minimamente E com o que mesmo tiveram objetivo que você. vivências diferentes, e que Com tiveram vivências vivências que vai diferentes, é. somar. Uns Exatamente. com 18 anos de profissão, outros com 20, outros com 1 ano. Com certeza a troca, ela vai ser complemento do método. E aí, só lembrando, antes de Exatamente. eu ler, eu vou ler um comentário que tem aqui, mas antes de eu ler, eu quero falar o seguinte: o método encerra as inscrições hoje à noite, tá bom? Começa no dia 8 de março, então agora vocês sabem que tem mais uma novidade, que é essa aula de metodologia ativa, e certamente ao longo desses 2 meses vamos ter outras novidades, porque a nossa ideia não é um método fechado, mas é aprimoramento constante no sentido de agregar sempre mais, tá bom? Deixa eu ler aqui um comentário para a gente ver, ó. É muito importante que no momento de fazer a análise da nossa caixinha de ferramentas, o que podemos estar colocando dentro dela e jogar aquelas que não fazem mais a diferença. A reciclagem, muito bom, né, Lé? Quer comentar sobre isso?
Exatamente. É você saber o suficiente para usar aquilo que funciona e descartar aquilo que não funciona. Você precisa ter um conhecimento profundo o suficiente para isso, para poder entender o que funciona e o que não funciona. É exatamente isso. Quando não funciona, desapega. Né? Desapega, desapega. Não funciona, não funciona para você, né? Ou por qualquer motivo que seja, porque não funciona para a escola, para o aluno, para você, para o seu conteúdo. Às vezes é um conteúdo que para aquela ferramenta não funciona. Então desapega, né? Desapega. A gente precisa exercer um pouquinho mais essa coisa de desapego, né? E precisa ter conhecimento o suficiente para isso, para utilizar e para deixar de utilizar. Porque se você não sabe o suficiente, às vezes você Agora você deixa de disse uma utilizar. coisa Às vezes você deixa de muito utilizar não certa, porque não é conhecimento importante. suficiente. Conhecimento suficiente para saber quando deixar de utilizar. Porque às vezes você está deixando de utilizar por uma razão que não é lá muito bem fundamentada. E aí, até complementando o que você falou sobre serem, né, metodologias e formas de ver que já são bem usadas e antigas, não é no sentido antiga desatualizada, né? É no sentido, são as metodologias ativas que a gente prega, né? Que a gente fala, que a gente discute. E as metodologias que vocês discutem no curso são metodologias que são já muito bem estabelecidas, já são pesquisadas. Eu não sei a fundo, né, o que vocês ensinam, claro que senão eu estaria, o EduTia seria outro assunto, mas eu imagino que assim como vocês, assim como a gente, vocês também fazem, que é o quê? Buscar pesquisa na área, buscar o conhecimento empírico e o conhecimento teórico sobre o assunto. É pegar a coisa que foi pesquisada, estudada, aprofundada, discutida, para poder chegar já com o melhor para quem está ali aprendendo com vocês, que é o que a gente faz. Então, né, a gente acredita que vocês fazem também o mesmo, vão na mesma linha que a gente trabalha. Sim, porque todo conhecimento prático, ele parte de um teórico, né? Ele tem um embasamento científico. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto. Eu já tinha até separado para mencionar aqui, já estava esquecendo. Sobre uma pesquisa, ela foi realizada com... Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu rascunho, hein? Que isso é importante. É uma pesquisa realizada pelo Grupo Educação, do Gustavo Hoffmann, através da Universidade de Harvard, que mostra o quê? Que 9% dos alunos submetidos a aulas expositivas tiveram rendimento pior. Então, assim, a diferença de quem passou por uma metodologia ativa, nesse caso da pesquisa, foi o ensino híbrido, tá? 9% tiveram aí progresso. É um número de 9%. A gente fala, não só 9%, mas que faz a diferença no todo. Então, assim, a gente traz conhecimento, sim, a partir de pesquisas científicas, de dados. Então, como você mencionou aqui, a metodologia ativa não é um conceito, a gente não tirou aleatoriamente. Você falou com propriedade que não existem o quê? Características, pilares. Então, não é algo aleatório de uma teoria. Para você implantar, você precisa ter propriedade. Você só vai conseguir olhar para a sua caixinha de ferramentas e descartar o que não é, como você disse, mais aplicável, útil, desde que você tenha filtros suficientes. Filtro esses que você precisa afiar o seu machado, aprender e se aprimorar. Não é isso? Exatamente. Léa, eu acho que nossa mensagem ficou bem clara aqui, para que as pessoas parem um pouquinho para afiar o machado dos conceitos e inteligências sobre as metodologias ativas. É necessário entender que o profissional antigo de anos atrás, 2 anos, não precisa ir muito longe não, que aqueles conceitos de ensinar não vai caber a longo prazo, porque nós estamos caminhando para o progresso da educação. E junto com o progresso da educação, eu preciso progredir os profissionais. E se eu sou coordenadora, então parte de mim. Exatamente. Aprimorar e estabelecer, formar a minha equipe, ser um pilar de referência. E está tudo bem se eu não aprendi sobre metodologias ativas, porque a sua faculdade não trazia esse conceito. Mesmo sendo antigo, não nos preparou para liderar. E tudo bem, desde que agora eu tenho consciência da minha dor e que eu preciso buscar esse remédio. Que eu não ignore isso. Ok, se você não tem essa habilidade, se você não sabe quais são os pilares, o que a EduTia aqui, a Léa, a Marcela conversaram, o que? Pilares do ensino híbrido? Para mim, ensino híbrido era ficar parte em casa, parte no colégio. Não é só isso, não. Esse conceito, não é muito, está longe de ser. Mas se antes era isso na sua ideia e agora você percebeu que não é, ótimo. Então, o primeiro passo para progredir é eu reconhecer que agora eu preciso aprimorar, que eu olhei na minha caixa de ferramenta e eu não encontrei para molar meu machado o que a Léa trouxe, o que a Marcela trouxe, mas eu sei que eu posso contar com a EduTia, eu posso contar com a Midas, e inclusive aproveite que tem as vagas abertas do Liderar com Sutileza, a gente encerra hoje. Desculpa. Quer falar do seu curso, por favor, que em breve também você abre as inscrições?
Sim, eu posso falar um pouquinho. A gente tem um curso Aprendizagem Cooperativa na Prática. A primeira turma está rolando, é um curso que tem mentoria, então ela está rolando agora nesse momento. É um curso voltado para professores, com a ideia exatamente de trazer, no caso da aprendizagem cooperativa na prática, a discussão é em especial sobre a aprendizagem cooperativa, que é uma das metodologias, que vai trazer como que você trabalha em grupo de verdade. Porque quem nunca passou por aquela situação em que você está num grupo, e daí o trabalho é assim, você faz um pedaço A, você faz um pedaço B, junta tudo, fica aquele, né, monstro do Frankenstein, e fizemos trabalho em grupo, mas aquilo não foi trabalho em grupo. Ou então, pior ainda, né, quando cai tudo nas costas de uma só pessoa. Então, como que você, como professor, pode fazer com que, ao você dividir em grupos, você faça com que aqueles grupos realmente trabalhem de verdade. E a gente usa, né, a aprendizagem cooperativa não só na sala de aula, é uma metodologia para a vida. A gente usa no nosso trabalho, né, do TIE, eu uso em casa, eu uso com a minha família. Então, a aprendizagem cooperativa é essa ideia de como que você aprende em grupo, junto, trabalhando em grupos efetivos, grupos reais, grupos que se ajudam, e não só um grupo que está junto, porque, enfim, o professor mandou ter aquele grupo. E aí entra, né, eu falando até um pouquinho da família, só para fechar um pouquinho, entra que o papel da família também é essencial nesse processo de nova era da educação. Nesse processo de a família precisa entender, e aí vem uma coisa que a gente percebe, que existe uma falsa impressão de que se o professor é só expositivo, você tem mais conteúdo sendo passado, e por ter mais conteúdo sendo passado, o aluno está aprendendo mais em quantidade, né? Aprendendo mais em quantidade e, consequentemente, vai ter mais sucesso, por exemplo, no vestibular. Existe essa falsa impressão. E aí, por causa dessa falsa impressão, naturalmente, é comum que exista uma defesa maior das metodologias ativas para os menores, e quando vai chegando na época do vestibular, né, aí começa assim, opa, não, agora não vamos inventar, não vamos reinventar a roda, deixa o professor ficar falando, o aluno ficar ouvindo, que ele vai passar no vestibular. Gente, não é assim. Como a gente falou no começo, se o aluno não está interessado, se o aluno não quer, o professor ficar falando, vai entrar num ouvido e sair pelo outro, não vai ficar. Não vai ter aprendizado. Então, na prática, a gente precisa dessa, né, da equipe escolar muito bem apoiando a metodologia ativa, e aí entre professores, coordenadores, diretores, enfim, a equipe escolar precisa ter o aluno entendendo por que aquilo está sendo feito, para que aquilo está sendo feito, e tem que ter também a família, né, envolvida nisso tudo para entender a importância daquilo também. E antes da gente ir embora, até perguntar isso, e como que você acha que o coordenador passa para a família? Porque isso era uma dificuldade que eu tinha como professora, como coordenadora, era como que eu lidava com a família nesse processo todo. Quando tinha alguma coisa, digamos assim, diferente para ser feita, como que eu lidava com né, com a família nisso tudo? Ótimo, porque se não mudar a ideia da família, o seu trabalho vai por água abaixo. Se você não educar esses pais e esses alunos, por exemplo, vamos pegar aqui no caso da ferramenta do ensino híbrido. Sala de aula invertida, que é o mais fácil de compreender, né? É o mais simples, vamos dizer assim. E aí, como é que eu vou, então, exigir que o aluno faça todo um preparo antes, assista um documentário que vai fazer parte do dia seguinte? Vai falar, nossa, além de estudar 4 horas online, ainda depois da aula, ainda tem que assistir um documentário? Que hora que meu filho vai descansar? Muito se falou disso ano passado, muitas vezes aconteceu. Nossa, mas a escola já está exigindo mais, meu filho está estudando o dobro do que estudava no presencial. Quem não ouviu essa frase? Meu filho estuda o dobro do que estudava no presencial. Mas é porque agora se faz necessário uma continuidade do estudo. Agora não. Na verdade, sempre deveria acontecer. Só que não havia um conceito claro e bem definido. Então, qual é o papel do professor, do coordenador e do professor nesse momento de conscientizar as famílias? Ele tem, volta a dizer, ele tem que entender o porquê e o para quê. E envolver as famílias nesse processo de cooperação, como você bem trouxe aqui, nessa consciência, criar essa consciência. E como eu faço isso? Mostrando os benefícios e os ganhos. Porque contra fatos não há argumento. Quando eu mostro com base na ciência, como eu trouxe aqui, por exemplo, um artigo, uma pesquisa, quando eu mostro, eu comprovo no dia a dia, com retratos do próprio filho, com vídeos mostrando os avanços, eu vou mudando pouco a pouco a mentalidade dessas famílias. Mas para isso, eu preciso afiar o meu machado, ampliar a minha caixinha de ferramenta. Caso contrário, eu nem me sentiria segura para falar com os pais. Eu não teria propriedade para falar com a minha equipe, quem dirá com as famílias. E se eu não passo segurança, eu coloco em dúvida o método da escola.
E aí eu tenho uma grande roda de problemas quando eu não estou segura. Então, por isso, invista em conhecimento, venha fazer parte do nosso método, venha fazer parte do Tia quando ela abrir as vagas, invista e afie o seu machado. Invista seu tempo, sim, invista seu dinheiro para que você possa gastar menos energia. Como eu contei na historinha do lenhador, que assistiu agora no final, vai ficar gravado, assistiu do começo. A história do lenhador. Então, se você não para afiar, você desgasta energia achando que está no arraso, que está ganhando tudo e cortando muitas lenhas. E, na verdade, só está mesmo desgastando emocionalmente, fisicamente, tendo outros problemas. É. E aí você falou do curso da EduTche, quem tiver interessado, vai lá no nosso perfil, tem o link que está lá na bio, é o de lista de espera, tanto para o curso de aprendizagem cooperativa na prática, para a próxima turma, quanto das outras metodologias que a gente trabalha, que a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas, com sala de aula invertida, a gente trabalha com várias metodologias ativas, algumas por exemplo, a aprendizagem cooperativa, a gente é a única empresa, o único grupo que dá aula de aprendizagem cooperativa no Brasil. Não existe nenhum outro curso de aprendizagem cooperativa no Brasil. Então, legal. Parabéns, viu, por fazer a diferença. Então, a gente traz tudo, literatura, tudo dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, né? Isso fora da universidade. Dentro da universidade até se usa aprendizagem cooperativa, mas fora da universidade nós somos os únicos a trazer. Então, quem tiver interessado, entra na lista de espera, vai lá no link da bio da edutche.prof e entra na lista de espera que a gente entra em contato quando tiver turma da aprendizagem cooperativa e das outras metodologias que a gente tem a oferecer. E, Léa, eu volto a dizer o quanto nós estamos felizes por essa parceria, em ter a sua aula de metodologias ativas dentro do método Liderar com Sutileza, o quanto o papel do coordenador, ele não é importante, ele é fundamental nessa transição, nessa modificação dos conceitos do ensino que vem acontecendo a cada dia. E eu vou falar o seguinte, eu acredito até que a gente possa entrar com uma aula, se você concordar, sobre aprendizagem cooperativa, porque o coordenador, ele precisa promover um ambiente de cooperação na sua equipe. E essa questão de você faz uma parte, você outra, é comum na liderança. É comum o coordenador falar assim, olha, você fica com o enviado do painel, você fica com a parte da música. Com a pseudo-liderança, né? A pseudo-liderança, na verdade. Lindo isso, lindo. Com a pseudo-liderança, E o quanto é necessário, então, a gente entender que não é um trabalhar com o outro, mas é um trabalhar pelo outro. Então, faz parte do nosso método esse conceito de liderança, um conceito de um trabalho de equipe que vem fortemente ligado ao que você traz de aprendizagem cooperativa. Então, gente, o método só tem a somar. Vocês viram que a gente não para por aqui, o quanto vai ser brilhante na carreira de todos vocês. Léa, obrigada, viu? Pode ter certeza que eu já aceitei o convite. Já recebi o convite de falar. Você vai participar o tempo todo. Como um todo e focar na aprendizagem cooperativa para a gente poder trazer mais e mais sobre essa metodologia, porque assim, a metodologia para mim essa é a minha de paixão, de todas as metodologias ativas, né? A aprendizagem cooperativa é de paixão. E como eu falei, dá para usar a aprendizagem cooperativa com o ensino híbrido, dá para usar a aprendizagem cooperativa com a sala de aula invertida. Não é que você usa uma e acabou, né? Não existe interseção. É possível. Agora, você entender o suficiente para poder fazer a interseção bem feita. E o coordenador fazer isso com o professor, antes de mais nada. Exatamente. Então, obrigada, vamos encerrar por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Foi mais um programa do bate-papo, na sala de aula com o professor, onde a gente traz estratégias para aproximar essa relação. E foi incrível estar com você. Obrigada pela parceria. Muito obrigada a vocês pelo convite. E a gente tá aí para várias outras parcerias. Exatamente, só o começo. Obrigada, gratidão. Beijo, tchau. Tchau, tchau.